saúde feminina, ela tá 100% relacionada com o estilo de vida, 100%. E quando a gente fala estilo de vida, a gente volta e puxa o gancho da questão espiritualidade. Nenhum sonho, ele é colocado no nosso coração à toa, né? Então, assim, Deus, ele põe os sonhos no nosso coração. Ele põe. E ele não coloca no nosso coração aquilo que a gente não tem capacidade de atingir. Eu sempre tive o desejo de ser mãe, sempre tive, mas é surreal como a gente pensa que é uma coisa, mas quando a gente vira mãe, a gente descobre que, na verdade, o amor, a dedicação, é uma coisa assim que palavra nenhuma é capaz de definir o tanto que a nossa vida se transforma. A gente começa a perceber que, assim, puxa, uma vida depende de mim, sabe? Então a gente passa a dar importância para coisas que realmente são muito mais relevantes do que coisas que a gente se importava antes. É a maior potência nossa como mulher, né? Ser mãe, eu acho surreal. Mostra a gente tem superpoderes. Seja muito bem-vinda à segunda temporada do podcast Marcas com Alma. Estamos em um cenário novo aqui na Casa Dui, que sempre abrem as portas para nos receber com tanta generosidade. E esse é um espaço para que você, empreendedora, empresária, possa ouvir assuntos muito além sobre o CNPJ. Eu sou a Fabiane Arcos, publicitária por formação, sou fundadora da Sinal Branding, mas aqui você não vai ouvir falar só sobre a empresa. Nós teremos conversas profundas sobre negócios, propósito, família, casamento, maternidade, que já é um spoiler da nossa convidada desse episódio tão esperado. A minha convidada de hoje, ela é uma profissional que cuida da saúde das mulheres. Ela é mamãe e vai abrir o seu olhar sobre a maternidade e a forma como Deus te chamou para ser mãe. Seja muito bem-vinda, Bru! Muito obrigada, Fabi. Obrigada pelo convite. Eu tô me sentindo muito honrada. Quando eu recebi esse convite, eu falei, uau, que convite lindo. Falar sobre duas coisas que eu amo de paixão. Deus e maternidade, que são duas coisas assim que unem pessoas, unem famílias, unem mulheres. Então, assim, eu amei. Muito obrigada por esse convite. É uma honra ter você aqui. Tenho certeza que você vai transbordar muito, não só da área que você é, como Gini, mas também trazendo um novo olhar para essas mulheres. Então, já aproveita e se apresenta. Quem que é a Bruna? Bom, eu sou a Bruna, eu sou mãe, esposa, ginecologista, casada então com o Rodolfo, que também é médico, ele é endocrinologista. Eu tenho um filhinho que é o Frederico, de 4 anos, eu tô esperando o meu segundo bebê, que é o Arthur. E eu sou, junto com meu marido, proprietário hoje de uma clínica médica, a Clínica Search, onde a gente tem muitos profissionais lá, a gente busca um cuidado acolhedor, como é o nosso perfil. E nesse gancho que você falou da Search, que vocês trazem muito também da espiritualidade, no seu olhar, Bru, o que você enxerga que muitas mulheres buscam lá, além de uma consulta? Com certeza, na minha opinião, é o olhar além, né? Olhar para a pessoa além do só... estou buscando uma consulta médica, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente olha para o paciente como um todo. A gente olha, muitas vezes a gente mexe em coisas de feridas de alma, coisas que são gatilhos para levar a pessoa a estar tendo algum tipo de problema. Então eu acho que a gente olha realmente a pessoa de dentro para fora. Porque muitas vezes o problema, ele vem de dentro, em questões emocionais, sentimentos, experiências passadas. Então eu acho que o grande diferencial é esse. E é o que costuma trazer muitas pessoas por indicação. Você fala, a gente vê que o paciente que ele vem justamente buscando algo mais. Não só aquela consulta médica batida, que vai te pedir só exame e ponto final. Não. Sabe, conversar, entender sobre a vida, rotina, o que você gosta, o que você gosta de fazer, o que te traz alegria, o que te traz prazer, sabe? Então eu acho que isso é um grande diferencial. Você acredita que então existe alguma relação da saúde feminina com o estilo de vida que a mulher leva? Totalmente, totalmente.
é um ponto em que eu converso muito com as minhas pacientes, né? É, a saúde feminina, ela tá 100% relacionada com o estilo de vida. 100%. E quando a gente fala estilo de vida, a gente volta e puxa o gancho da questão espiritualidade, a gente volta e não é só a questão sobre o que eu me alimento. O se alimentar também é do que eu me alimento de conteúdo. Não só de comida, não só da prática de esporte, mas conteúdo, sabe? De o que eu gosto de ler, voltando à questão, o que eu gosto de fazer, o que me traz prazer, o que preenche meu coração. Então, tá completamente relacionado. Óbvio, né? É impossível não falar com relação à alimentação, atividade física, é o básico, né, da saúde hoje. Todos os cursos, congressos, qualquer lugar hoje que você vai falar sobre saúde feminina ou sobre saúde no geral, a base disso vai ser aquilo que a pessoa tem feito de alimentação e atividade física. Mas, além disso, o espiritual, o social, o emocional, eles fazem parte porque não tem como a gente separar. Nós não somos pecinhas separadas de quebra-cabeça, sabe? Nós somos um conjunto disso tudo. Veio algo do meu coração aqui. Você que já trabalha nessa área com a saúde feminina das mulheres e já é mamãe, o que você diria para aquela mulher que deseja e tem o sonho de ser mãe, mas ainda não é? Seja por fatores realmente da saúde, né? Ou seja também por situações que talvez ela não é ainda casada e não deseja ser mãe solo. O que você diria para essa mulher que tem esse sonho de gestar? Eu diria que nenhum primeiro. Eu acredito do fundo do meu coração que nenhum sonho ele é colocado no nosso coração à toa, né? Então, assim, Deus ele põe os sonhos no nosso coração. Ele põe. E ele não coloca no nosso coração aquilo que a gente não tem capacidade de atingir. Mas ele coloca coisas que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, assim, se é seu desejo, não desista dele, nunca, de jeito nenhum. Você vai conquistar, mas tenha certeza que se o trajeto até lá tá sendo difícil, não tá sendo como imaginou, alguma coisa nesse caminho, nesse trajeto, precisa ser aprendida, melhorada, fortalecida, precisa haver um crescimento nesse meio tempo para você chegar nesse sonho. Mas tenha certeza que se você não desistir, se você for atrás, é porque isso vai acontecer. São sementes que Deus vai colocando no nosso coração. Com certeza. E eu tenho muita convicção, algumas amigas que são mães, é nítido, Bru, quanto algumas mulheres parece que vivem um chamado na maternidade de uma forma sobrenatural. Não que as outras mulheres não são mães sensatas, mães que cuidam dos filhos, que amam, não é isso. Toda mãe, ela é uma mãe, né? Mas tem mulheres que parece que nasceram para ser mãe. É incrível mesmo, você tem razão. Na forma como conduz a família, como cuida dos filhos, como carrega aquilo, até com uma leveza muitas vezes, né? A forma como ensina o filho, como conduz a casa. E é interessante porque se a gente for olhar lá para trás e trazer até com relação à Bíblia, primeiro que humanamente a única capaz de gestar e gerir uma vida é a mulher. Sim. E Deus nos chamou para isso, Deus nos chamou para constituir essa família. Sim. E é a mulher que vai trazer esse papel, né, de gerar um filho e ceder ao homem ser pai. Sim. Começa na mulher. O que você entende e enxerga, no seu ponto de vista, segundo a maternidade e a espiritualidade? Esse desenho que Deus colocou para nós como um chamado mesmo. É interessante você falar isso, porque hoje de manhã eu tava rodando assim o feed do Instagram e eu me deparei com... Eu não sigo o Frei Gilson, gente, mas eu sei que muita gente segue, ele é maravilhoso realmente, mas assim, apareceu pra mim um Reels dele falando sobre isso, né, sobre família, e ele falava justamente o seguinte: hoje a gente tem... que a família, o maternar, o paternar, a família em si, ela é a maior riqueza que Deus deixou e a mais poderosa que Deus deixou de presente para nós aqui na Terra.
Então, a gente tem visto hoje muita coisa tentando. Não sei se você acredita nisso, mas quanto mais forte o bem vem, a gente percebe que o mal ele tenta muito atingir com a mesma força aquilo que a gente vê que está crescendo muito, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê que cada vez mais famílias estão se unindo, estão fortalecidas em Deus, a gente tem visto muito também o mal tentando agir ali, tentando afastar de tipo, todas as famílias têm sua dificuldade, todas as famílias têm os seus problemas, mas a gente tem que entender que se a gente tiver Deus na base disso, a gente consegue superar todo o orgulho, né, que é a principal fonte de todos os problemas, é o orgulho, né? A gente consegue superar ele e perdoar as falhas do outro, porque a gente é cheio de falha, né? Então, mas é isso, eu acho que juntando a maternidade e a espiritualidade é basicamente isso. Eu acho que hoje, como mãe, eu posso dizer que o maior presente que Deus me deu foi ser mãe. E eu sempre tive o desejo de ser mãe, sempre tive, mas é surreal como a gente pensa que é uma coisa, mas quando a gente vira mãe, a gente descobre que, na verdade, o amor, a dedicação é uma coisa assim que palavra nenhuma é capaz de definir o tanto que a nossa vida se transforma. Então, é transformador num sentido muito bom, muito bom. A gente descobre um amor que supera tudo, tudo. É indescritível, Fabi. Não tem palavras que eu consiga colocar, sabe? Que incrível. Literalmente, nasce um filho, nasce uma mãe. Nasce uma mãe, com certeza. Que incrível. Eu ainda não sou uma mãe, tenho ao meu redor algumas amigas que foram mães e elas falam o quanto que a vida muda, a forma de você enxergar a vida muda. Importância. A gente começa a perceber que coisas que a gente dava importância não são tão importantes, sabe? Deus é muito perfeito, né? Porque é muito. Não tem uma explicação a gente dizer como é que uma célulazinha ela consegue se transformar num ser humano. A gente começa a perceber que, assim, puxa, uma vida depende de mim, sabe? Então a gente passa a dar importância para coisas que realmente são muito mais relevantes do que coisas que a gente se importava antes. Como, por exemplo, nossa, acordei feia hoje, acordei. Imagina, gente. Tem uma pessoinha que depende de você, que esses dias mesmo eu acordei com um mau humor porque eu acordei atrasada. Nossa, eu acordei atrasada e aí eu tinha minha sessão de acupuntura e eu precisava levar o Fred na escola e eu fiquei acelerada e aí eu falei, meu Deus, eu parei, eu respirei e eu falei, Deus, por que eu acordei assim, tô reclamando de coisas tão bobas porque eu tô atrasada? E o Fred olhou pra mim e falou assim, mamãe, tá tudo bem. Ah, que lindo! Sabe? Tipo, mãe, tá tudo bem, né? A gente tá atrasado, mas não tem problema, tá tudo bem. E é como se aquele ser humaninho, ele lembrasse a gente o tempo todo do que é importante, sabe? Porque a presença, o amor, o cuidado é isso. Que lindo, maternidade é um assunto de muita profundidade. Inclusive, sim, até aproveitando você que está nos assistindo, que é mãe ou tem o desejo de ser mãe, deixe também um comentário aqui para que nós possamos conhecer um pouco mais da sua história, dos seus sonhos, daquilo que pulsa no seu coração, seja na maternidade ou fora dela. Pode também deixar nos comentários desse vídeo perguntas para a doutora Bru, sim, que nós podemos responder também depois. Ô Bru, o que você aprendeu ao longo desses anos tendo contato com tantas mulheres e tantas histórias diferentes? Nossa, aprendi muita coisa, tantas coisas, Fabi. Eu acho que a história de cada mulher, ela traz um aprendizado diferente, né? Então, sobre vida, sobre família, sobre Deus, porque cada pessoa carrega uma experiência diferente e que traz um conhecimento diferente, né? Então, o que eu aprendi é que a gente não sabe nada sobre o mundo, sobre
sobre tudo que a gente acha que sabe, porque é exatamente isso, a vida é composta de experiências, né? Então, o conhecimento, a gente cresce muitas vezes não, todas as vezes a gente cresce na dificuldade, então, o que eu mais entendi é não tente pular etapas, né? O que eu percebo é que as mulheres mais incríveis, mais inteligentes, todas elas passaram por fases muito difíceis na vida de superação, porque é nesse momento que a gente cresce e a gente aprende, né? Então, o principal é isso, não tente pular etapas, entenda que todo o processo que a gente passa, ele é pra gente crescer de alguma maneira. E na clínica você comentou que trabalha juntamente com o maridão, seu Sim! esposo. Como que é esse cenário de empreender juntamente com o esposo? Ai, olha, eu confesso que assim, eu particularmente amo ter ele lá, né? Eu acho que a gente se dá muito bem nesse sentido. É, eu faço muito mais a parte emocional da coisa, de gerir mais pessoas, conversar com as pessoas, e o Rodolfo faz mais a parte administrativa, financeira, mas é muito legal isso, porque um dá muito suporte pro outro, um dá apoio pro outro quando a gente tá numa dificuldade, algum desafio, um pede apoio pro outro, então assim, eu acho que essa parceria pra gente funciona muito bem lá na clínica também, né? Desde que, claro, a gente saiba que cada um tem uma função e cada um respeite também a função e limitação do outro. Porque o Rodolfo, ele entende que a parte administrativa financeira, nessa parte, eu não gosto, não é algo que eu... Então ele respeita muito isso, ele faz a parte dele, eu faço a minha parte e a gente se dá super bem. E trabalhar as qualidades As que cada um qualidades, tem exato. e trazer também o que cada um ama ali dentro. Exato, Para exato. realmente fluir, né? Eu acredito Exato. muito que quando a gente tem um negócio, assim como vocês, o segredo é ter o amor. Com certeza. É amar, é dar ali o seu melhor na medida do possível, dentro também da sua realidade, com certeza. para que as coisas cresçam. Não é à toa que hoje vocês, querendo ou não, tem uma clínica que é super referência aqui na cidade de Sim, Jundiaí. graças a Deus. E eu tenho certeza que as pessoas, quando pisam lá, elas conseguem sentir dessa excelência. Para mim, Bru, a excelência, ela é um pilar que fala muito sobre Deus. A forma como você leva a vida fala também muito sobre Deus. Sim. Tudo que eu faço, eu gosto de tentar trazer a excelência. Às vezes eu exagero até um pouquinho. Mas eu amo trazer esse olhar, porque é a forma como eu consigo glorificar o Senhor. Porque Sem Deus, ele é dúvida. perfeito. Não, e é o que ele perfeito, deseja pra gente, né, Fabi? Deus deseja abundância, Deus deseja excelência, Deus deseja que a gente tenha o melhor em todos os cenários da nossa vida. Então não tem por que a gente querer buscar menos do que isso, eu concordo plenamente. E você falou um ponto tão interessante, Bru, puxando o gancho da mulher, seja ela mamãe ou não. Mas a mulher, quando ela se abandona por algum motivo, um exemplo, gancho da maternidade, teve um filho ou 2 filhos e 3, ou a primeira gestação, a primeira maternidade, ela se abandonou ali. Acabou vivendo para a família e vai deixando. Você falou que Deus, ele ama excelência, ele quer que a gente prospere, ele quer Sim. que a gente se cuide. O que você enxerga no plano espiritual? Eu vou bagunçar aqui um pouquinho, tá, gente? Vou cutucar. Ué, se Deus, ele me chamou para ser mãe, um exemplo, tá? Por que agora que eu sou mãe eu não consigo me cuidar, não consigo me olhar? O que você enxerga no plano espiritual? Aquilo que era para ser bênção, muitas vezes o homem, quando eu digo homem, a figura, né, o homem, a mulher, transforma numa maldição. Então, a gente tem alguns pontos, né, na minha opinião. A mulher, ela, como a gente falou, ela passa por uma transformação, assim, extrema. Extrema. E a gente não fala só da questão da vida, assim, porque agora eu preciso me dedicar a um bebê, eu não consigo trabalhar porque ele é um bebê que ele necessita 100% da minha atenção. Não é só isso. Existe a questão hormonal por trás também, né? Mas o que eu sempre falo para as minhas pacientes, tá? E que é o que serviu para mim de força. Num momento que realmente é muito desafiador, porque ninguém nunca viveu
o extremo do cansaço, como é o puerpério, que é o pós-parto imediato, né? Os primeiros 28 dias ali de um bebê recém-nascido, é um cansaço, assim, absurdamente extremo, porque a gente não tem hora para dormir, a gente muitas vezes não dorme e tudo mais. Se apegue a Deus, em primeiro lugar, e se apegue aos pontos positivos, né? A gente Deus nos dá o superpoder de poder escolher, olhar para o copo meio cheio ou meio vazio. Então, assim, sempre olhe para o positivo, porque se a gente fosse se apegar, ai, eu tô cansada, ai, meu cabelo tá sujo hoje, ai, né? A gente vai olhar para o negativo e vai fazer daquilo algo muito ruim. Então, a maternidade, ela pode ser muito pesada, realmente, ou ela pode ser muito leve. Se eu olhar em cada... Nossa, puxa, o meu filho sorriu hoje pela primeira vez. Olha que incrível. Eu tô cansada, mas olha que incrível, ele aprendeu a sorrir. Então, assim, a gente tem que se apegar ao bom, ao positivo. Não é para excluir o negativo, porque não tem como excluir, mas a gente tem que dar a devida força e importância para aquilo que é importante, realmente. Então, eu acho que nisso a parte espiritual ela entra muito forte, porque Deus ele nos dá essa força justamente pra gente. Ele nos dá sustento em tudo, né, Fabi? A verdade é essa. Mas a gente tem que saber olhar para aquilo de melhor que tem no nosso dia. Porque é isso, se a gente for se apegar ao negativo, aí a vida não tem o que fazer mesmo, porque negativo todo mundo tem na vida, dificuldade todo mundo tem na vida, e é uma fase, tudo é fase, tudo é fase. Como eu falei, as fases difíceis são onde a gente cresce, a gente se fortalece, onde a gente melhora como ser humano, como tudo, né? É a forma de enxergar a vida. A forma de enxergar a vida, exatamente. Realmente, nós sempre teremos dois lados. Olhar o ponto positivo ou o ponto negativo. O carro quebrou. Meu Deus, o carro quebrou. É isso. Não, o carro quebrou porque eu tenho carro. Gente, isso é a maior verdade que existe. E na maternidade é a mesma coisa. Então, assim, se você tem lá seus 10 minutinhos, né, pra cuidar de você... Gente, não deixe, na maternidade isso realmente faz toda a diferença, né? Então, eu acho que a mulher, ela precisa aprender a olhar pro positivo, de tipo, nossa, tenho 15 minutos aqui, vou aproveitar, vou fazer uma make, passar um batom, alguma coisa pra eu me sentir mais, porque ela não tira a feminilidade da mulher, muito pelo contrário, a gente é o maior, na minha opinião, né, como mãe, mulher e ginecologista, é a maior potência nossa como mulher, né? Ser mãe, eu acho surreal. Mostra a gente tem superpoderes. Deus nos fez assim. Sim. Nesse gancho que você comentou sobre a mamãe não se deixar de lado e a mulher em si, né? Eu vejo que a maternidade, Bru, ela tem muito do servir. E servir em abundância. Sim. Servir seu tempo, servir sua energia. O que você enxerga nesse plano da mamãe nos servir? Porque o que eu vejo? Sempre tem duas vertentes, né? Que a gente comentou, o carro quebrou, que bom que eu tenho um carro, por isso que quebrou. Tem mamães que, é um ponto delicado que eu vou tocar aqui, que talvez nem queriam. Sim, é verdade. Não queriam ser mãe, ou engravidou, mas não estava planejando agora, e daí colocam muitos empecilhos, né? Então, não era o momento, a situação, o financeiro. Como que você enxerga esse servir na maternidade? Ele é realmente muito real, né? O servir, ele é muito real, ele acontece realmente, porque é o que a gente conversou, é um serzinho ali que ele é dependente totalmente de você. Por incrível que pareça, a minha primeira gestação, ela não foi planejada e inicialmente não era algo que eu desejava para aquele momento. Sempre quis ser mãe, como eu te falei, era um desejo do meu coração, mas não foi no momento que aconteceu. Então, a notícia em si, realmente a primeira coisa que a gente sente, para quem não está naquele momento planejando, foi, meu Deus, minha vida vai mudar. Todos os planos que eu tinha
Agora, eu queria viajar, eu queria fazer curso disso, eu queria fazer curso daquilo, eu queria me especializar não sei o quê. E agora, como é que eu vou fazer? A questão é que filho não impede a gente de viver nada disso. As pessoas acham que a vida vai mudar, do servir e não sei o quê. Gente, a questão é que, ao contrário, eles nos dão muito mais força para correr atrás de sonho, desejo, crescer. É uma coisa assim incrível. O Rodolfo, meu marido, ele fala que nada do que a gente tem hoje a gente teria se o Fred não tivesse vindo. Porque ele não teria a mesma garra, ele não teria a mesma disposição, ele não teria a mesma força de correr atrás desses sonhos que sempre estiveram no nosso coração, né? De ter a clínica, de buscar excelência, como você falou. Mas talvez se Deus não tivesse mandado o Fred naquele momento, a gente não teria buscado com a mesma garra tudo que a gente buscou. Então, Deus, o servir, ele existe, com certeza, Fabi, mas não enfraquece a gente. Muito pelo contrário, ele fortalece. Ele fortalece porque a gente tem uma vontade de ser melhor por aquela pessoa que está ali, oferecer o melhor. Assim como Deus olha pra gente como filho e deseja o melhor. A gente quer dar o melhor pra nossa família, sabe? Então, é uma força surreal que vem junto, assim, então é incrível. Que incrível. E você que está nos assistindo, que talvez é mãe e tem esse sentimento, nossa, por que veio agora? Por que aconteceu agora? Não era essa situação. Que você possa refletir, assim como a Bru trouxe de uma forma muito sábia, o que você gerou. E eu acredito muito, pessoal, que Deus não erra. Então, se Ele permitiu que você fosse mamãe nessa estação, é porque Ele tem um projeto para usar a vida do seu filho ou da sua filha a favor também dos planos que Ele tem para sua vida. Sem dúvida. Então, é aprender realmente a mudar a ótica. E até exatamente. trazendo esse novo olhar que nós estamos falando aqui, você tendo contato com muitas mulheres ali dentro da clínica, já teve alguma história que te marcou muito, te sensibilizou, que talvez você sentiu realmente Deus falando com você de uma forma muito específica, de alguma paciente? Algumas, na verdade, sabe, Fabi? Tem algumas pacientes que sentam ali e é como se Deus tocasse o meu coração e falasse: você precisa falar sobre espiritualidade um pouco mais com ela. E tem outras que a gente sente no coração de tipo, não é um assunto que eu vou tocar tão a fundo, eu vou só perguntar no que ela acredita e tudo mais. Então, assim, tiveram algumas pacientes, né? Eu não tem algo específico que venha na minha mente agora, mas foram muitas histórias de pacientes que, por conta de fé, se curaram de tumores. Uau! Sim, teve uma paciente que ela me contou, acho que essa foi bem marcante, que ela tinha uma gestação diagnosticada ectópica. Então, a gestação ectópica é aquela que acontece fora do útero e milagrosamente, depois de 1, 2 semanas de muita oração e corrente e fé, médico nenhum explica, mas a gestação migrou e evoluiu normalmente dentro do útero. Então, assim, isso já aconteceu também. Então, assim, são muitas histórias, mas é isso. Mas Surreal, né? essas experiências que vocês, médicos, né, Uhum. incluo vocês, o seu esposo também, que é da área, eu imagino o sobrenatural que vocês devem viver. Sim. Porque a medicina, ela é algo que exige muito de conhecimento. E eu não sei se você vive ou sente isso, mas eu imagino que quanto mais estudar o corpo humano, mais a gente olha que Deus é perfeito. Com certeza, é o que eu te falei. Eu olho a parte da obstetrícia em si, na minha opinião, é a mais surreal. Como pode? Porque a orquestra, né? Essa orquestra de células de saber que, não, eu preciso crescer para cá, eu preciso crescer para lá, porque hoje eu vou formar um pulmão, hoje eu vou formar um coração. Então, assim, não tem uma explicação para isso científica que não seja Deus, porque não tem como as células se orquestrarem, se organizarem de uma maneira tão perfeita para formar um ser humano
se não fosse Deus. E ele é autor da vida. Toda vez que eu vejo uma mamãe, eu vejo uma mulher, um casamento sendo restaurado, ou uma família sendo restituída, eu sinto muito a presença de Deus. Porque Deus, ele nos formou para que a gente realmente pudesse constituir família e pudesse ser mães e os pais e crescer. E como explicar para alguém que não acredita que Deus existe é outro ponto delicado, que não é ele que formou. O pouco contato que eu tenho pelas clientes, muitas vezes, que eu atendo, porque daí a gente vai estudar um pouquinho para ter uma base do que vai trabalhar ali no posicionamento, eu já fico impactada. Eu imagino você que vive disso, estudou, olhou célula por célula, essa experiência. Ah, mas tenha certeza, quando acontece de sentar uma pessoa, uma mulher na minha frente, e que eu pergunto sobre a questão, no que você acredita? Eu sempre pergunto. Você tem alguma... na parte espiritual, eu não pergunto sobre religião, né? Geralmente eu pergunto, o que você acredita na parte espiritual? Você acredita em algo maior? As mulheres que sentam na minha frente falam, não, eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Você vê nitidamente que ela tem uma lacuna, ela tem como se fosse um buraco ali muito mal preenchido e que repercute em todo o resto da vida dela, sabe? Então, eu sempre tento dar uma puxada de falar assim, não, como eu falei, não é sobre religião, eu não quero trazer essa pessoa, eu quero que você seja católico, eu quero que você seja, não, evangélica, espírita, não é isso, mas a pessoa ela tem que acreditar em algo maior, porque se ela não acreditar numa força, numa espiritualidade, algo maior, então ela é o centro do universo? Não tem como, né? Não tem como. E ciência não explica infinitas coisas. Anos, milênios, a ciência tenta estudar coisas que não tem como ser explicado, né? Então, assim, alguma coisa a pessoa tem que acreditar, né? Eu sempre tento trazer essa questão Deus, né? Tanto é que o nosso tempo, ele é gerido, né? Por antes e depois de Cristo. Eu pergunto pra pessoa assim, mas em que ano você vive? Nós estamos em 2026. 2026 o quê? Depois de Cristo. O tempo nosso é dividido em depois e antes de Cristo. Então, assim, não tem como a pessoa não acreditar em nada, né? A gente vê que fica uma lacuna muito grande ali, sabe? E é interessante esse gancho da fé, porque muitas vezes dentro, por exemplo, do meu negócio, no empreendedorismo, já que a gente traz também essa lacuna do empreender aqui, foi a fé que me sustentou. Sem dúvida. E você, assim como eu, e o seu esposo também, porque vocês são sócios na clínica, nós acreditamos que aquilo que nós fazemos, Bru, no nosso CNPJ, ele respinga também no nosso CPF. Com certeza. E boa parte do nosso tempo, da nossa energia, principalmente o empresário, empreendedor, empreendedora, é trabalhando. Porque se você achava que sendo CLT você trabalhava muito, vindo para o jogo do empreendedorismo você vai trabalhar muito mais. Com certeza. Então, como que a gente não vai olhar de uma forma até espiritualmente dizendo? Quantas vezes na busca, na conquista de tudo que você tem hoje, Fabi, você não colocou o pé sem ter nada no chão à sua frente? Diversas. Quantas vezes? Até me arrepia, porque quantas vezes nessa construção do que é a clínica hoje, na conquista hoje do nosso lar, foi algo que a gente colocou o pé na cara e na coragem, sabendo que era um passo muito maior do que a gente podia dar naquele momento, mas com fé de que Deus ia honrar, porque aquilo foi colocado na nossa frente como esse é o lugar, a clínica, sabe? Por exemplo, onde é hoje, esse é o lugar, Deus falou pra gente, é aqui, mas a gente falou, meu Deus, mas é muito grande, meu Deus, mas como a gente vai fazer? Só vai, dá o primeiro passo, que o resto, o chão eu coloco, isso é muito real. Quantas vezes na sua trajetória isso não aconteceu? Diversas. Me lembrei de um versículo que fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus trouxe esse direcionamento, eu acredito, Bru, que a abundância ela é em todas as áreas. É a abundância financeira, é a abundância na saúde, seja ela física, emocional, espiritual, é a abundância na família, é abundante. E a Bíblia, ela não foi escrita errada.
tem uma repetição, vida e vida em abundância. 2 vezes foi repetida a palavra ali para dar uma ênfase. Sim. É uma promessa que ele tem para nós. E isso vai respingar na nossa família, isso vai respingar na maternidade, isso vai respingar nos nossos negócios. Boa parte também da nossa vida, eu, meu esposo, dentro da Sinal, fora dela, foi movendo em fé. E eu entendo perfeitamente quando você fala, Deus, ele falou que era lá. O que eu acho mais lindo das pessoas que caminham com uma promessa é que tudo pode mudar, menos a promessa. Menos a promessa. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida, para a vida do seu esposo, para a clínica, para a família, é uma promessa. O que vai acontecer no percurso pode mudar, pode vir o dia mal, o vendaval, porque a palavra também fala que tem o dia mal. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus, eu venci o mundo, ele fala, né? Dentro dessa questão, eu vejo que existe sim um processo, mas é a promessa. Então, que a gente possa sempre se apegar na promessa daquilo que Deus falou. E não desviar o olhar daquilo que Deus falou. Não desviar. Porque é o que você falou, vai acontecer dificuldade, desafio, tudo no meio do caminho para tentar também desanimar a gente. Mas se Deus deu a palavra, não tire o olhar da promessa, porque ela vai se cumprir. A primeira vez que eu conheci a clínica, que eu pisei lá, foi em um evento de empreendedorismo. Foi. Que, inclusive, é uma das convidadas dessa temporada aqui. A Má me convidou, eu adquiri o ingresso e eu fui participar. Na hora, eu já fiquei encantada pelo pouco que eu vi. Eu achei o lugar incrível, de lindo, de excelência, de um cuidado, de estrutura. E daí as meninas chegaram, tava no Welcome Coffee, você chegou. Bru, quando eu vi você chegando, que daí a Mel falou, a Bru chegou, a Bru é a proprietária daqui. Eu vi uma luz tão diferente em você, algo tão especial, que dava para sentir, assim, a presença de Deus. Hoje eu posso falar, né, com mais liberdade, porque a gente tem um pouco mais essa afinidade. Mas eu senti algo tão especial, porque mesmo sem te conhecer, batendo o olho, você estava estacionando o seu carro. Era um carro branco ainda. Você estava estacionando o seu carro. Eu falei assim, ela ama o que ela faz. E Deus a chamou para isso. E eu vejo que tem pessoas que quando tem uma empresa, Bru, e tem um negócio, algumas vão empreender, vão vender, vão ganhar o seu dinheirinho, vão abençoar famílias e tá tudo certo, tá cumprindo. Mas tem outras que Deus separa. Tem pessoas que Deus separa para o empreendedorismo, separa para teu negócio, separa para gerir pessoas, separa para cuidar de vidas como você e seu esposo cuidam. Que não que os outros não tenham uma responsabilidade, mas eu sinto que aqueles que são separados tem um peso e uma responsabilidade muito mais alta, um preço mais alto a se pagar, porque tem um propósito por trás. Então, que tudo que vocês continuam fazendo ali na clínica possa não só impactar, curar, alcançar pessoas, mas que as pessoas também possam sentir quem está por trás desse negócio em tudo que vocês fizeram. Porque é incrível, incrível a clínica. Inclusive, já aproveita para deixar as redes para o pessoal conhecer. Claro! O Instagram é @clinicasearch. O meu é @doutora.brunabolani e o do Rodolfo é doutor.rodolfobuoso. Vai ser um prazer gigantesco receber, né, todos vocês lá. Realmente, Fabi, a gente busca fazer tudo com muito amor. Amor e Deus na frente. Sempre, 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 sempre. E a gente busca que todos os pacientes que passam, as pessoas, seres humanos que passam por lá, que sejam muito, 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 muito acolhidos, tá? Então, esse é o nosso maior objetivo. Realmente, o Rodolfo brinca que eu me entrego emocionalmente, sabe, nas consultas com as minhas pacientes. Só não me entrego naquelas que não permitem, porque às vezes a gente tem um certo bloqueio e ainda nessas eu tento dar uma cavocada. As pacientes, o Rodolfo brinca que muitas saem chorando, porque eu mexo em pontos que são necessários da gente mexer, porque precisa vir à tona, porque às vezes é o que eu te falei, às vezes é aquilo que tá causando alguma pequena... É a chave que tá faltando virar ali, sabe? Mas tudo sempre com muito amor, tudo sempre colocando Deus à frente. E é isso que a gente quer, que todo mundo que passa por lá sinta.
Quando existe propósito por trás, Bru, é impossível não dar certo. Não é à toa que vocês chegaram onde vocês chegarem. O que eu acho mais lindo disso tudo é dar a honra a quem merece a honra, que é ele. E quando ele está à frente, é de uma forma sobrenatural, gente. Eu espero muito, de coração, que você que está assistindo possa viver isso que nós estamos partilhando. Ele vai abrindo caminhos, ele vai conectando pessoas, ele vai pagando os boletos. Que muitas... Exatamente. Opa! Quantas vezes? É o que eu falei, quantas vezes a gente achava que não ia dar conta. Nossa, no último dia, que era o dia de pagar o boleto, entrou o que precisava. Surreal, gente, é inexplicável. Só vive isso, só vive isso quem busca ele. Quem busca, quem confia, quem olha o propósito, quem põe ele como à frente, né? Porque tem pessoas que não conseguem enxergar, né, Fabi? Mas geralmente as pessoas que não conseguem enxergar são as que não buscam e que não colocam realmente ele, não colocam a sua fé à frente, né? Porque a fé, na verdade, ela é a gente ter essa coragem de dar o passo e confiar que se ele falou, vai cumprir. Tem outra passagem, depois a gente vai colocar os versículos base aqui, mas que fala que a fé sem obras, ela é morta. E obras, na verdade, é você realmente exercer, é movimentar, é ter uma ação. Então, eu tenho fé que eu vou ser mãe. O que você está fazendo para? O que você está fazendo para? Exatamente. Talvez o casamento está de cabeça para baixo, está a ponto de um divórcio e quer colocar colocar o filho na frente. Exatamente. Então, olha antes para o seu casamento, para a sua casa. Exatamente. Eu tenho fé, um exemplo que o meu negócio vai dar certo. Como que você está cuidando disso? Exatamente. A gente traz aqui uns pontos, Bru, já falamos isso em outros episódios, da forma também como a gente leva o nosso negócio. Porque se a gente acredita em Deus, acredita que Ele entregou o negócio para nós, como a gente cuida desse negócio? Exatamente. Não só negando o imposto, não mentindo, não passando em cima das pessoas. O que seria o básico, arroz com feijão. Ser correto, fazer o correto. Fazer. Exato. Só que muitas vezes tem lacunas, e eu gosto de nomear como se fosse o nome de brechas mesmo, que são buracos que se abrem, que você mesmo cavou aquele buraco. E daí até entra, até acontece, mas parece que não flui, parece que não rende, parece que ao mesmo tempo que entra, escorre pelas mãos, não avança. Não avança. Mas é bem o que você falou, né? Fazer o correto, né? Porque a bênção, ela vem também para a pessoa que ela é boa, a pessoa que ela é correta. Porque não tem como a gente esperar um resultado positivo fazendo algo que ele é sem ética, sem caráter, impossível, não tem como. E não é o que ele nos ensina, né? Deus nos ensina a honrar em todos os sentidos. Ser bom, ser generoso, ser humilde, ajudar o próximo, como você já fez muitas vezes. Nunca vou me esquecer daquela campanha do agasalho que você fez, o cobertor, que você me perguntou se quer participar. Mas com certeza que eu quero participar. Se eu tenho tanto, eu falo assim, o que eu posso eu dou, tudo que eu posso eu dou. Eu e o Rodolfo, a gente tem muito isso. Mas você vai doar isso, tá novo. Sim, eu vou doar para quem precisa, com certeza. Para que eu vou vender, que eu vou ganhar uma coisa que não é isso que vai fazer diferença na minha vida, mas vai fazer diferença absurda na vida de quem precisa. Então, assim, a gente ser generoso e ético, né? Agir corretamente, não tem como ter resultados diferentes. E a colheita vem, é basicamente a lei do plantio. A gente não precisa ficar entrando no pilar só espiritual, mas a lei do plantio, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos acabar colhendo. Tudo que você planta com intensidade, você vai colher também. Ali uma boa safra, agora quando você planta poucas coisas, você vai colher poucas coisas. E a mesma coisa acontece pro bem e pro mal. Com certeza. Infelizmente ou felizmente, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Com certeza. Ai, que papo gostoso. Eu amei. Obrigada, Fabi. Foi muito especial, viu? A hora voou, assim, voou. Mas antes da gente encerrar esse episódio, gostaria de pedir para que você deixasse uma mensagem para a mulher que está nos assistindo. A mensagem que eu quero deixar é realmente acreditem em vocês, acreditem nos sonhos de vocês. Não existe sonho que a gente conquista de uma maneira fácil. Hoje eu tô vivendo um sonho
muito grande na minha vida em vários pontos, mas nem sempre foi fácil. É, existiu também muita dificuldade de um ano do ano anterior para cá, que exigiu muita força, muita fé, dedicação. É, a maternidade era meu sonho. É, ter um segundo filho era um sonho muito grande para esse ano. Ano passado eu passei por uma perda, né? E eu imaginei que isso não ia acontecer. Eu tenho baixa reserva ovariana, enfim, mas eu pus Deus à frente. Primeiro porque Ele é meu guia. Eu precisava saber se era algo com propósito ou não. Então, primeiro eu pergunto para Ele, Deus, façam isso, gente, façam essa experiência. Coloquem nas mãos de Deus tudo que vocês têm dúvida. Então, Deus, é um sonho que o Senhor colocou no meu coração, que eu posso seguir adiante com Ele, ou não, é coisa da minha cabeça, eu devo desencanar disso. Não, primeiro, e Deus responde, viu, gente? Tenham certeza. Então, assim, Ele me respondeu. Só que a partir do momento que Deus coloca na sua frente um propósito, não quer dizer, é o que a gente conversou, não quer dizer que você tem que ficar parado. Então, agora, ok, então posso confiar nisso, agora eu vou fazer minha parte. Então, não desistam dos seus sonhos, isso significa fazer a sua parte. Então, melhorar a questão de atividade física, alimentação, voltando na questão saúde, né? Que não tem como eu excluir uma coisa da outra, mas exercitem a sua fé diariamente. E lutem pelo que vocês querem, porque se Deus colocou a promessa, tenho certeza que ela vai se cumprir, mas exige a nossa parte. Uau, anotou? Reveja esse episódio, se precisar, com calma. Mande para uma amiga, para uma mulher que você sentir no coração, porque a mensagem que a Bru trouxe aqui foram várias. Mas basicamente, eu costumo falar para as espectadoras, né? Você tem que reassistir, porque são muitas camadas que vão se abrindo ao longo aqui da nossa conversa. O foco seria talvez falar sobre o empreender, mas Deus, ele sempre direciona. Tanto que assim, Com certeza. Já comentei aqui uma vez, gente, tem perguntas, Bru. Acho que eu li 2 aqui, nem isso. E das poucas vezes que eu tento ler, eu enrosco, né? Que tem uma ediçãozinha aqui que tem um corte, porque é gravado os episódios. Mas que você possa realmente absorver tudo que a Bru trouxe. E eu quero te agradecer mais uma vez. Eu te Obrigada, agradeço. Bru. Eu te agradeço, Fabi, por esse convite lindo. Foi muito especial, viu? Obrigada. E eu tenho certeza que as mulheres que estão assistindo irão enxergar a maternidade de uma forma diferente. Amém. Obrigada. Obrigada. E para você que ficou até o final desse episódio, se inscreva no canal. A nossa comunidade está crescendo, tem mulheres sendo alcançadas e o objetivo desse ambiente aqui não é só falar de negócios, mas hoje você viu que nós falamos muito sobre maternidade. Esse é um espaço que você vai encontrar conteúdos infinitos sobre a vida e o negócio. Não se esqueça de encaminhar para alguém especial. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!